A Camila mandou aqui pra gente. Foram adquiridos lotes para revenda na planta e o parcelamento ocorreu direto com a loteadora, sendo corrigido por juros contratuais e IPCA. Essa aí é boa, hein? Essa aí é boa. Essa correção compõe o custo de aquisição dos lotes? Né? Camila mandou essa pergunta. Eu acho que deve ter mandado também lá no Instagram. Eu lembro de ter respondido algo assim faz pouco tempo. Considerando que o CPC 16 diz que não, ou seja, devemos reconhecer no resultado. Isso aí. O CPC 16, ele fala pra gente, né, simplesmente assim, ó, o custo de financiamento, ele é despesa financeira, ele não faz parte do estoque. Mas ele relativiza lá no início, falando, ó, tem que observar também o CPC 20, né, que é de custo sobre empréstimo, né? Aí o CPC 20, ele fala o quê? Né? Você já escreveu aqui para mim. Certamente foi a pessoa que eu respondi, porque foi exatamente os pontos que eu coloquei lá também, né? Fala sobre encargos financeiros calculados com base no método de taxa efetiva de juro do CPC 48, né? E a OCPC 01 menciona que, por vezes, as entidades financiam seus clientes, né? Na sua interpretação, mesmo que a loteadora não tenha a atividade de financiamento como parte da sua atividade operacional, quem adquiriu esses lotes está pagando os juros, pode contabilizá-los como custo de aquisição? Eis a pergunta. Pô, vamos lá, Camila. Isso não é uma questão simples, tá? Isso aqui é uma questão muito boa, assim. Isso aqui é o tipo de questão que a gente consegue ficar analisando e tentando chegar a pontos, né, de vista, a interpretações, tá? De fato, né, o que a Camila falou aqui procede. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui com vocês. Oi, beleza. Vamos lá, galera. Olha só, tô aqui no site do CPC, tá? Deixa eu até... Vamos resetar, né? Vamos começar o site do CPC do zero, né? Vamos lá. Qual é o caminho que a Camila tá fazendo aqui? Ela foi na norma geral sobre os estoques, né? Eu abri ali na norma sobre os estoques. Vamos lá. Esse pronunciamento se aplica a todos os estoques, com exceção dos seguintes, né? Então, ele não exclui, ó, estoque de instrumentos financeiros não está aqui dentro, estoque de ativo biológico não está aqui dentro. Fora isso aqui, tudo é observado pelo prisma do CPC 16. Isso aqui é muito importante que a gente saiba, porque às vezes a galera diz, mas aqui não está falando expressamente de imóvel. Mas o CPC, ele começa falando, cara, isso aqui se aplica a todos os estoques, com exceção disso. Então, a princípio, se aplica para estoque de imóvel, beleza? Né? Fala aqui, ó, não se aplica também a mensuração de estoque mantido por produtor, comerciante de commodity que aplique pelo valor justo, beleza. Não é o nosso caso, ok? Muito bem. Define estoque, né? Fala da mensuração do estoque, que deve ser pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois o menor. E que o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, né, como os custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atual, ou seja, condição de uso, condição de revenda, do que quer que seja, beleza? Aí, a gente vem aqui mais para baixo um pouco. Claro, você deveria fazer essa leitura toda, né? Mas é porque eu já sei mais ou menos onde é que tá, né? Então ele fala pra gente o seguinte, ó, né? Outros custos que não de aquisição nem de transformação devem ser incluídos nos custos de estoque somente na medida em que sejam incorridos para colocar o estoque no seu local e condição atual, né? Ou seja, aquilo que foi gasto, que foi necessário para trazer o estoque à condição
em que ele esteja pronto para agir como estoque. É isso. Né? E daí dá o exemplo, né? Por exemplo, pode ser, né, considerado como estoque gastos gerais que não sejam de produção, né, mas, né, coloca aqui, incluir no custo dos estoques gastos gerais que não sejam de produção ou custos de desenho de produto para cliente específico, né? Isso foi necessário para produzir aquilo para aquele cliente, né? Um build to suit, por exemplo, né? Fala pra gente aqui dos exemplos de itens não incluídos no custo de estoque e reconhecido como despesa. Valor anormal de desperdício, gasto de armazenamento, despesa administrativa que não contribui para trazer o estoque, despesa de comercialização, né? Por exemplo, a corretagem. O CPC 20 identifica circunstâncias específicas em que os encargos financeiros de empréstimos obtidos são incluídos no custo de estoque, né? Entidade, e aqui vem o ponto que amarra com o que a Camila estava dizendo como primeiro item ali da premissa dela. A entidade geralmente compra os estoques com condição de pagamento para pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor que foi efetivamente pago, né? Ou seja, tu quer comprar? Quanto é que é isso aqui? É R$1.000. Ah, não, mas eu vou fazer para você por 1.200 em tantas vezes, né? Há ali um elemento de financiamento. E aí diz o seguinte, essa diferença deve ser reconhecida como despesa de juros durante o período de financiamento. Ou seja, a princípio, você joga para despesa financeira, ok? Beleza. Vamos avançar na questão. CPC 20. Custo de empréstimo. Quero o CPC listado lá. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável formam parte do custo do tal ativo. Outros custos de empréstimo devem ser reconhecidos como despesa. Tá? Né? Vamos lá. Isso aqui não trata do custo real ou imputado a títulos patrimoniais, não é o caso. A entidade não é requerida a aplicar os custos de empréstimo na construção ou produção de, né, um ativo qualificável pelo valor justo, beleza. Estoques manufaturados ou produzidos em larga escala, beleza, não é o nosso caso. O que é um custo de empréstimo? Né, são os juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos. Vamos lá. Né, aqui vem o lance. Eu posso fazer uma interpretação mais extensiva ou mais restrita aqui. Eu posso falar o seguinte, eu considero o custo de empréstimo somente quando eu pego o dinheiro para comprar algo. Isso é uma visão mais restritiva, uma análise mais restritiva disso aqui. Ou eu posso fazer uma interpretação mais extensiva. Quando eu compro com o elemento de financiamento de uma empresa, aquela empresa é como se estivesse me emprestando, me financiando o recurso. Ele não... Porque, por um lado, eu não estou pegando o recurso para comprar. Por outro lado, não está dizendo na norma que é somente o empréstimo com instituição financeira. Tá? É esse ponto de análise que eu estou olhando aqui. Beleza? Ativo qualificável é um ativo que leva um tempo para ficar pronto. O imóvel em construção, ele se enquadra aqui com muita tranquilidade, né? E os custos de empréstimo, eles podem incluir, né? E aqui a gente vai ver o seguinte: encargos financeiros calculados com base num método de taxa efetiva de juro, né? Beleza. Daí tem uma série de coisas aqui eliminadas, né? Juros sobre passivos de arrendamento, não é o caso. Variações cambiais, não é o caso,
né? Então, a gente tem ali uma chance de encaixe dessa compra de um imóvel em construção, se a gente olhar assim, ó, a empresa lá, ela tá atuando também como uma financiadora daquele imóvel, ao fazer um financiamento direto com a própria loteadora ou direto com a própria incorporadora. Como é que a gente vai interpretar aquilo, né? Já dando um pulo, indo lá para a OCPC 01. Essa variação monetária, que é o que ela cobra ao fazer esse financiamento. Ela tem esse elemento de financiamento quando ela cobra uma correção, né? Ela reconhece isso como uma receita operacional lá em cima na DR, ou ela reconhece como uma receita financeira? Ainda que possa tributar como receita operacional, ela classifica essa variação monetária que ela tem do CUB, do INCC, do IGPM, do que quer que seja. Ela calcula isso e reconhece na DR dela como receita da atividade ou como receita financeira. Isso é uma outra discussão de classificação contábil que acontece na atividade imobiliária, que é extremamente importante, tá? E que vai estar relacionado com isso aqui. Porque a colega, ela falou, considerando, né? Deixa eu ver aqui qual foi a descrição que ela colocou, né? Considerando que a loteadora... Como é que é? Que ela não tem atividade, né? A Camila, ela foi por um lado da estrita observação do objeto social, né? Mas considerando que a contabilidade, ela tem um quê de essência sobre a forma, que não é geral, não é geral, mas que precisa ser observada, tem, cara, peraí, onde é que ela classifica essa receita? Como receita operacional, ou seja, ela está declarando que é uma receita da atividade, ou como uma receita financeira, ela está declarando que aquilo ali é uma operação alheia ao core business dela, né? Eu, pessoalmente, assim, de forma muito conservadora, ao classificar a receita na DR, eu lançaria como receita financeira. Ainda que eu entenda, né, que fique mais elegante como receita operacional, eu, pessoalmente, né, de forma conservadora, jogaria como receita financeira na DR. E, portanto, a minha mesma interpretação seria: essa variação monetária, ela vai como despesa financeira, ela não vai ativar, ela não vai capitalizar junto com o imóvel na planta, tá? Mas, né, de novo, fica elegante a variação monetária ser receita operacional? Fica elegante, né? Muita gente argumenta assim, ó, se a correção acontece ao longo do tempo indo para o estoque, a variação monetária acontecendo ao longo do tempo deveria ser receita operacional também. Porque um impacta na receita operacional, o outro impacta no custo, que é operacional. É uma justificativa que faz sentido, tá? Faz sentido. Mas eu, pessoalmente, né, assim, se eu fosse o contador responsável, eu iria na linha da Camila, assim, cara, deveria ter claro, né, nas notas explicativas, ao menos, da empresa, que mesmo ela não tendo objeto social de financiar, que ela descreve como parte das atividades dela financiar a aquisição de imóveis por parte de seus clientes. E aí, por isso, ela classifica a variação monetária como receita operacional. E aí ela me dá margem. Eu, como adquirente, falo assim, olha, a empresa, ela tá fazendo financiamento próprio, tanto que ela tá cobrando isso. Portanto, isso aqui é um elemento de financiamento de acordo com o CPC 20. Eu iria por esse caminho, tá bom? Dá para ir, mas para mim tá muito associado em como a incorporadora ou a loteadora tá tratando isso, para você ter elemento, para você conseguir alegar com tranquilidade, assim, ó, tá fazendo parte de um encargo financeiro, de um elemento de financiamento que a própria loteadora faz de forma acessória à sua atividade principal. Beleza? Eu iria por esse caminho. Fez sentido? Camila, me dá um ok, tá? Se fez sentido para você. É uma questão... Essas questões, as boas questões da gente debater, elas não são questões de é isso e pronto, né? São questões, tô trazendo aqui uma interpretação para você. Dá para ser mais extensivo, dá para ser mais restritivo. Como é que eu vou tratar isso?
né? Aí entra o contador, né? O contador de verdade, ele é a pessoa que vai analisar essa situação e vai chegar a uma política contábil, ele vai chegar a um critério de contabilização com base na realidade, com base no que ele vê ali acontecer. Tá? Esse é o nosso papel como contador, né? Simplesmente, digita aqui, lança aqui. Aí é, sei lá, o contador falando com o assistente. Essa é uma discussão própria de contador, tá bom?